Fala pessoal, meu nome é Sandro Chorobem Machado da Vet Quality e eu estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma questão extremamente importante. A maioria das fazendas, elas não quebram por falta de produção, pois nós estamos vendo dia a dia, por análise de mercado, que cada vez mais nós aumentamos a produção de leite em relação aos anos anteriores, em relação aos ciclos anteriores. Então, como é que eu posso ter fazendas aumentando a sua capacidade produtiva, fazenda aumentando a produtividade, litros de leite vaca dia, a cada vez que passa? Entretanto, nós temos também o aumento de fazendas que acabam fechando por questões financeiras envolvendo a sua atividade. Por isso, nesse vídeo, nós vamos falar sobre 3 fatores invisíveis que quebram as fazendas. E eu peço que tu vá até o final desse vídeo, porque o terceiro talvez seja aquele que mais impacte dentro de uma fazenda leiteira. Cada vez mais a gente fala em capacidade produtiva, cada vez mais a gente fala em aumentar a capacidade produtiva das fazendas leiteiras. E quando a gente é chamado como consultor para uma fazenda, a primeira solicitação que o produtor nos faz é que ele quer aumentar a quantidade de leite produzida na fazenda. E muitas vezes nós chegamos em fazendas que estão já com uma capacidade produtiva bastante alta. Claro que sempre com possibilidade de aumentar mais, entretanto já tem uma boa capacidade produtiva. E o produtor ele solicita esse aumento de produção porque ele percebe que ao final do mês, com aquela produção que ele tem, ao final do mês, ele não tem sobra financeira, ele não tem sobra de dinheiro. Ou seja, ele paga as contas ou muitas vezes até não consegue pagar todas as contas do mês. Então, como ele pode explicar ele produzir bastante e ainda assim faltar dinheiro? É justamente porque ele trabalha com fatores invisíveis que roubam dinheiro dentro da fazenda. E nós vamos falar nesse vídeo desses 3 fatores. O primeiro fator invisível que quebra uma fazenda são os chamados custos ocultos na rotina. Tá? O problema não é o que aparece no boleto. O valor do boleto ele é um valor a ser pago. E tá ali, e tu já fez aquele acerto e tu conhece esse valor. Entretanto, nós temos questões que geram perdas, que geram custos que não estão ali naquele boleto. Que eles acabam aumentando o custo de qualquer coisa que tu tenha comprado para a produção dentro da tua fazenda. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com falhas de manejo, coxo de água sujo, falta de alimentação, mistura inadequada, comida mal servida, erro na utilização de ventiladores e aspersores, ou seja, vários fatores que interferem no bom funcionamento do sistema produtivo, eu estou aumentando o custo mesmo que não apareça naquele valor do boleto. Então, esse custo ele é oculto. Ele não estava ali, ele não constava ali naquele boleto e muitas vezes o produtor não vai ter o entendimento da necessidade do pagamento, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes o produtor ele vai buscar aumentar a produção, mas ele não vai sanar essas falhas de rotina, essas falhas de manejo que determinam a menor eficiência de utilização de todos os componentes que tu está colocando ali no teu sistema de produção. Então esse é o primeiro fator, custo oculto na rotina, custo por falha de manejo. O segundo fator invisível que quebra uma fazenda são as chamadas equipes desengajadas ou falhas de equipes. Porque toda equipe que não está bem treinada, que está desalinhada, que não tem processos bem definidos, ela acaba gerando então falha na comunicação, é o primeiro passo. Segundo, ela começa a gerar retrabalho, por muitas vezes uma equipe não bem treinada, não bem engajada, ocorre muito o chamado retrabalho. O retrabalho, ele gera perda de tempo
E essa perda de tempo ela é um dinheiro queimado, vamos chamar assim, dentro da fazenda. Então a gente precisa entender que uma equipe desengajada, uma equipe mal treinada, ela custa muito mais caro que um suplemento premium, por exemplo, que tu vai dar para os teus animais. Porque não importa o que eu esteja dando para os meus animais, se a minha equipe estiver bem ou mal treinada, né, estiver desengajada, ela vai acabar causando problemas e perdas de eficiência por esse retrabalho, por essa falha de comunicação e por muitos fatores que vão interferir na capacidade produtiva do meu sistema. E tudo isso vai tornando essa produção cada vez mais cara, certo? Então nós temos 2 pontos, e não esqueça que eu falei para vocês que talvez o terceiro ponto ele seja o que mais interfere. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que o terceiro ponto ele vem muitas vezes em decorrência dos 2 primeiros, do custo oculto da rotina, né, das falhas de manejo e de equipes desengajadas. Sandro, mas na minha fazenda não tem equipe, é eu, é minha esposa, é meus filhos, algum parente, às vezes uma ou outra pessoa de fora, não importa o tamanho da equipe. Se a equipe ela não estiver bem treinada, pode ser uma pessoa, pode ser 100, se ela estiver bem treinada, nós vamos ter eficiência de trabalho. Se ela não estiver bem treinada, nós teremos ineficiência e, portanto, os nossos custos se elevam. E o terceiro fator invisível que ajuda a quebrar fazendas e que eu tenho claro para mim nas consultorias que eu presto, nas fazendas que eu visito, que ele é um fator extremamente importante, são as margens mal compreendidas. O que quer dizer margens mal compreendidas? Não entender qual é a minha margem de custo ou de lucro, qual é o custo marginal que eu estou tendo para produzir mais. Por isso, eu chamo a atenção dos produtores de leite aqui, que toda vez que eles chamarem o consultor com o objetivo, olha, eu preciso produzir mais, e o consultor fizer isso com uma forma simples, a gente aumenta, melhora a dieta, entra com mais produto e a gente melhora a capacidade produtiva da fazenda, a gente precisa entender se nós não estamos mexendo no custo marginal. Precisamos entender que esse custo marginal, considere que o custo fixo, né, já está dizendo o nome, ele é fixo, ele não vai mexer se eu aumentar a capacidade produtiva, e aí ele pode gerar um pequeno engano para as pessoas, é que se o custo é fixo, quanto mais eu produzir, mais eu diluo o custo fixo, e realmente isso vai acontecer. O problema é que muitas vezes, para aumentar essa produção e tentar diluir o custo fixo, eu aumento demais o custo variável. E esse custo variável vai consumir, né, a margem de lucro e com isso vai acabar determinando que eu esteja produzindo um leite mais caro do que ele realmente é ou do que eu recebo por ele. Precisamos entender muitas vezes que para produzir o primeiro, segundo, terceiro litro de leite daquela vaca, eu tenho um determinado custo. Para produzir 25, 30, 40, ou seja, para produzir 5 litros a mais, dependendo do que for que eu preciso aumentar, o meu custo dobra. Porque eu estou entrando dentro do custo variável e isso pode interferir. Então, a pessoa precisa entender que para aumentar a capacidade produtiva dos seus animais, da sua fazenda, ainda mais, se você já tem uma capacidade produtiva um pouco mais alta, você precisa entender se você não vai elevar de forma exagerada os custos variáveis e vai romper a margem de lucro e, portanto, você vai produzir um leite mais caro do que aquilo que você vai receber. Então, a armadilha de produzir mais sem entender o custo marginal, sem entender como funciona o efeito margem dentro do seu financeiro, pode ser o fator que esteja levando a tua fazenda à ruína.
Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu espero que a gente consiga cada vez mais desenvolver o entendimento da necessidade de uma gestão profunda, clara, dentro da tua fazenda. Meu nome é Sandro Charobem Machado e eu estou aqui para te ajudar a entender, a compreender cada vez mais como funciona a dinâmica dos custos dentro da tua fazenda.